querido, Deus amado, Senhor, na tua presença, Senhor, e em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, por todos aqui presentes, que nenhuma ação maligna, Senhor, que nenhuma investida de Satanás contra nós tenha sucesso. Faça, Senhor, cair por terra, Senhor, toda e qualquer investida maligna contra nós. Meu Pai, eu te peço pelo irmão Sidmar, Senhor, o presbítero Sidmar, está pregando nessa noite. Que a mensagem que ele trouxer para a gente, Senhor, não venha só dele, da mente dele, mas que o teu Santo Espírito, Senhor, seja já dirigindo a mente dele, e que a gente que nos alimente, Senhor, o nosso espírito com a mensagem que vier. Que ela venha direto de ti, Senhor, eu te peço e creio já ter recebido, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Vamos ler até o versículo 12. Atos capítulo 20, versículos 7 a 12. Enquanto alguns irmãos encontrar o texto. Atos capítulo 20, versículo 7, diz assim: a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando certo um jovem por nome Eudo, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comeu ainda e lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não um pouco consolados. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Desde já eu agradeço os irmãos pela oportunidade de estar aqui nesse evento falando a palavra do Senhor. Visto que o irmão não pôde chegar até aqui, então estamos aqui para cooperar. A passagem que nós lemos fala de um jovem que morreu na hora do culto. E ele morreu porque na hora do culto, na hora da pregação do apóstolo Paulo, ele estava no lugar da reunião, que era uma casa. Ele se assentou na janela, dormiu durante a pregação, caiu, morreu. Pois Paulo foi, orou por ele e ele foi ali ressuscitado. Agora, uma pessoa morrer na hora do culto, né? Tem um vídeo circulando na internet do presbítero que morre na hora do culto. Mas era uma pessoa idosa, estava, e quando ele morre, há uma glorificação da igreja, porque o salvo partiu para o Senhor. Há o choro da saudade e há o desespero de quem está em pecado na igreja, sabendo que até qualquer momento o Senhor pode levar. Aconteceu aqui também, no início do ano, o irmão apareceu aqui, daqui já foi direto para a glória. Só que esse aqui morreu por questão de displicência, de falta de atenção no culto. E ele estava na janela. Ora, a pessoa está na janela, ela fica entre duas pessoas. Ou uma hora olha lá o que está acontecendo lá fora, quem está passando na rua, o que está acontecendo. Ainda mais no dia de hoje, se eu ficar na janela, não presta atenção no culto, fico
mais perturbada ainda com a violência que está acontecendo. Tem que olhar para cá, que a presença do Senhor está aqui nos protegendo, nos animando, nos avivando, aquecendo o nosso coração diante da luta dessa vida. E então eu queria usar essa questão da janela, que é uma questão de uma falta de posicionamento de quem quer receber fogo do Senhor, de quem quer permanecer firme na presença do Senhor. Isso não que ficar na janela em si seria pecado. De repente a casa é pequena, a igreja está lotada, a pessoa é um obreiro, tem que ficar na janela perguntando o que está acontecendo. Eu quero usar somente o símbolo em relação à atitude da falta de posicionamento de algumas pessoas perante Deus. Eu lembro uma vez, também eu estava em culto na Assembleia de Deus da Penha, quando inaugurou aquele tempo ali. Então eu era adolescente, né? E era final de campeonato, eu estava no culto e tinha uma casa do lado com a televisão e olhando para mim. Quem é que ganhou o jogo, quem era campeão, quem não era, né? E o Espírito Santo falou no meu coração: você olha para lá, você olha para o culto. Né? E eu estava na janela, porque a igreja estava lotada, era o final do grande evento daquela igreja lá da cidade da Penha. Eu dei as costas, deixei aquilo para lá, depois eu vi, e o culto foi maravilhoso, foi inesquecível, porque era necessário um posicionamento meu naquele culto. Agora não é necessariamente só um posicionamento no culto, é um posicionamento na vida, um posicionamento como crente, como aquele que um dia levantou as mãos, aceitou Jesus, entende que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele quer um posicionamento nosso em relação ao que a gente realmente acredita, o que a gente canta, o que a gente prega, o que a gente vive. Se nós somos dele realmente, Ele está na nossa vida. Havia uma pessoa na janela do segundo livro de Samuel, capítulo 6, Mical, esposa de Davi. Davi, ele traz a arca, aquele objeto que trazia a presença de Deus no meio do povo. Mas a presença de Deus sou eu, sou você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisa de um objeto para trazer a presença de Deus. Quando você vem, a presença do Espírito Santo de Deus está contigo, mas naquele tempo é sala da arca. Então, quando a arca estava no meio do povo, representava que Deus estava ali presente, atuando, operando, aprovando ali. Agora que Deus se manifestava por ocasião de guerra, de desobediência, de rebeldia. Os inimigos tomam a arca e depois de muito tempo Davi traz de volta aquela arca e há muita alegria, muita satisfação. Porém, a forma de conduzir a arca foi de uma maneira um pouquinho desatenciosa, que a arca foi trazida num carro de boi. A arca passou em tal lugar, tinha um defeito no solo, o carro balançou, a arca caiu. Um rapaz chamado Zá foi tocar na arca e não podia tocar. Havia regras, havia uma santificação, uma separação. Porque ele toca na arca, ele morre fulminado ali pela presença do Senhor. Davi desfaz tudo aquilo, coloca a arca na casa do homem chamado Obed-Edom, fica 3 meses ali a arca. O tempo que a arca fica naquela casa, a casa daquele homem abençoado. Depois Davi refaz toda a cerimônia, viu que ele tinha feito errado, pega a arca de volta, traz para Jerusalém. O que ele está trazendo para Jerusalém, ele se alegra, ele se anima, ele se sente muito feliz porque a presença do Senhor. E ele parece que ele esquece que ele é rei, ele só se lembra que ele é crente, ele só se lembra que ele amava o Senhor, ele só se lembra como Deus era maravilhoso na vida dele. E ele começa a pular, alguns dizem que ele dançou, que ele bailou, ele se misturou com o povo, adorou, deu glória a Deus, deu aleluia, esqueceu o protocolo, a etiqueta, talvez as regras do rei se botar, mas ele estava querendo adorar o Senhor. E a Bíblia diz que a esposa dele estava lá da janela olhando. O rei se misturou com o povo. Que ridículo, o rei. Ela está pulando, está dançando, como diria o jovem, está pagando um mico. Olha só, meu Deus do céu, terrível. O rei chega em casa, todo alegre.
E ela fala assim, nas minhas palavras, se empolgou, Henrique. Se empolgou muito. Agora a palavra da Bíblia. Parecia tão vazio, pulando, dançando, esqueceu que é rei, esqueceu que o seu livro está misturado com o povo. Aí ele falou: isso é porque Deus me escolheu e não escolheu teu pai. E se tiver que ficar misturado com o povo, eu fico, porque a minha felicidade é que a presença do Senhor está outra vez entre nós. E a Bíblia diz que aquela mulher ficou estéril, não teve filhos, não deu filhos a Davi. De repente tem alguém te olhando, te criticando, não faz nada, te critica como você faz, como você cultua, como você se alegra, como você entende o agir de Deus na sua vida, que você está aprendendo, que você está crescendo, que você não está acertando num ponto no outro, mas você está se esforçando, você está crescendo, a luta vem, você dá glória a Deus, aleluia. Tem gente que não faz nada, fica parado olhando, te critica, mas continua louvando, continua adorando, continua glorificando, continua se avivando, porque Deus está na tua vida e só você sabe como é maravilhoso a presença do Senhor. Em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade, Deus continua te fortalecendo, te avivando, te renovando. Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Nessa noite, não deixe o inimigo te desanimar. Ela ficou estéril. Se essa pessoa que lhe critica não tomou a posição, ela vai parar de produzir e você continua a produzir. Ela para de crescer, você continua a crescer. Agora, ore por ela, não fique inimigo dela não, tá? Aleluia. Não fique inimigo, não amaldiçoa, não queira o mal dela. Ore por ela e ajude para que todos glorifiquem o nome do Senhor. Tem um segundo exemplo interessante que está no livro de Daniel, capítulo 6. O profeta Daniel, que é a famosa passagem, Daniel na cova dos leões. Isso ele é império babilônico, um homem de Deus ali é colocado, tem o imperador, é o rei, que é Dario dessa ocasião, depois eu confronto, Dario ou Dário. E ele faz uma divisão política, geopolítica de 120 províncias. E assim, essas 120 divisões políticas, geográficas, ele coloca 3 pessoas para governarem, para liderarem todas aquelas 120 divisões. E uma dessas 3 pessoas é Daniel, o homem de Deus, aquele que desde jovem entrou na Babilônia, mas a Babilônia não entrou nele. Foi para a terra estranha, mas os costumes estranhos não entraram dentro dele. E só que quando ele é escolhido, há uma situação de inveja. As pessoas alguns se incomodaram com a presença de Daniel ali e quiseram procurar algum tipo de defeito em Daniel para tirá-lo daquela posição. E a Bíblia diz que eles procuraram e não acharam nenhuma ocasião para acusar Daniel. E o que ele fazia? Fazia o seu trabalho e orava a Deus 3 vezes por dia. Fazia o seu trabalho e orava a Deus por dia. Crente avivado, crente que pode estar no mais alto cargo político que for. Ele dobra os seus olhos e reconhece que precisa do Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele busca aí, já que ele não tem defeito, a gente vai inventar um defeito a partir de uma qualidade que ele tem. Que qual era a atividade dele que ele não deixava? Era orar, buscar o Senhor. Já que isso é uma virtude, a gente vai fazer com que fosse um defeito. Eles vão no rei e falam: olha, ele tem aqui uma ideia de criar uma lei para lhe homenagear. Ou seja, qualquer pessoa que faça algum tipo de pedido ao Deus e não peça a ti, essa pessoa deve ser punida. Porque a gente tem, esses povos antigos, eles tinham um pensamento de que o rei ou era uma divindade ou era
descendente direto de uma divindade, né, do Deus de sua religião. E eles fazem esse tipo de lei para incriminar a Daniel. Às vezes aquilo que a gente faz de certo, as pessoas têm como errado. Né? Você está se esforçando, está vindo para a igreja, está buscando ao Senhor. E tem gente que vai morar na igreja, tem o tempo todo na igreja, mora lá. Aí acusa a pessoa que vem para a igreja, né, mas continua buscando ao Senhor, claro que não deixando das suas responsabilidades como filho, como pai, como mãe, como esposa, como marido. Né? Não deixe, né, também não vamos dar brecha para o inimigo vir nos acusar, mas continua sendo fiel e buscando ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que Daniel estava orando e eles vão olhar da janela. Eles olham Daniel orando. Ou seja, Daniel está fazendo aquilo que era certo. E provavelmente, penso eu, né, estava orando até por eles. E eles conseguem, pegamos ele orando. A gente vai no rei, rei, encontramos uma pessoa que estava pedindo algo a Deus e não pediu ao Senhor. Mas quem é? Daniel. E o rei sabia que Daniel era um funcionário ali da corte, da política ali da Babilônia, importância, era um homem de Deus, era um homem fiel a Deus. Eles jogam Daniel na cova dos leões e o rei fica preocupado, e depois do tempo, foram buscar lá Daniel, e ele preocupado, Daniel, te jogaram aí. A Daniel fala assim: olha, eu estou vivo, o Senhor esteve comigo e ele fechou a boca do leão. Eles tiram Daniel e aquela acusação que era contra Daniel se volta contra aqueles homens que armaram contra Daniel, jogam eles na cova. Ele não chega nem dentro, antes de chegar lá embaixo, eles foram estraçalhados pelos leões. Eles ficaram de fora, num posicionamento de quem quer acusar, de quem quer achar defeito nos outros. De repente, uma pessoa que está fazendo somente bem. Agora, tenha certeza, irmão, é acusação, é uma coisa muito feia. Isso dói, isso machuca. Ele está fazendo a coisa certa, vem alguém que critica. A gente quer ouvir a pessoa quer o nosso mal. A gente quer que a pessoa cresça, que a pessoa viva contra nós. Mas tenha certeza, Deus está olhando para você. Ele está contemplando a sinceridade do teu coração. Pode ter leão, pode ter violência, pode ter bala, tiroteio, o que for. Deus vai te guardar e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E voltando aqui para o Eudes, ele estava na janela. Aí algumas pessoas, eu não concordo com esse tipo de interpretação, que dizem, né, que o apóstolo Paulo, ele foi tão lento, foi tão devagar na sua pregação, que o rapaz dormiu. Olha o que Paulo que falou demais, né? O Paulo falou tanto que o rapaz dormiu. Não ia ser todo mundo dormindo ali, ele ia virar um dormitório. O negócio estava tão bom que depois o rapaz ressuscitou, foi até de manhã, virou vigília. Então a culpa não é porque Paulo fala, aí pega lá o texto, né, que Apolo era um homem, né, que falava com autoridade, né, então por isso, e aí uns gostavam mais de Paulo, outros gostavam mais de Apolo, por causa da fala de Apolo, né, e lá em Atos, próximo daqui desse texto, senão logo lá no início, Apolo falava muito bonito, de uma forma que as pessoas ficavam assim, impactadas com a palavra de Apolo, por isso que Paulo é diferenciado de Apolo, porque Paulo era mais manso, era mais teólogo, era mais ensinador, né? E isso não justifica uma pessoa dormir no culto. A gente vê grandes eventos, confraternizações no trabalho, como o meu, está lá o pregador do culto, né? Deus usando, mandando poder, fogo, Bíblia para a igreja, e tem sempre alguém que está nem aí no culto, alguém que está lá fora, alguém que está batendo papo, né? Isso é falta de posicionamento diante da presença do Senhor. Ele está lá, ele está na janela. Aí olha que passa na rua, olha, o que ainda diz aqui no versículo 8: havia muitas luzes no cenáculo. Se fosse um lugar meio escuro, né? Aí quer dormir. Às vezes a gente tem aula, né, à noite, aí passa algum slide, tem que apagar a luz, tem gente que acaba dormindo. E não pode, tem que ser
com a luz acesa. E havia muita luz no lugar. Ele dorme, ele cai, porque ele não presta atenção. Ele não se liga no culto. A mente fica lá fora, a mente fica aqui dentro. A mente fica no mundo, a mente fica na igreja. A mente fica na carnalidade, a mente fica na santificação. E Deus não gosta desse tipo de dúvida. Né? Ele convoca o profeta Elias, vai para o povo e manda perguntar ao povo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, fique com Baal. Mas se é Deus, fique com Deus. Mas se ele fosse perguntar para ele: Deus, até quando você vai cochear nessa janela? Ou olha para fora, ou olha para dentro. Olha aqui para dentro que tem palavra, que tem avivamento. E ele dorme. Ele tem sono. Isso representa o sono espiritual de pessoas que estão dormindo, não se apercebem da importância de ser crente, da importância do Evangelho. E Paulo diz em Romanos: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando aceitamos a fé. Em outro texto, em Filipenses, o Efésios diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Aleluia. O sono espiritual é uma realidade, é um perigo, e ele caiu e morreu. Aleluia. Está prestando atenção? O que aconteceu com ele fisicamente é o símbolo do que acontece com muitas pessoas espiritualmente. E o problema dele aconteceu fisicamente e espiritualmente. Ele cai. E aconteceu à meia-noite. Meia-noite, tem um bocado de versículo na Bíblia. Meia-noite, Gideão e os outros quebraram o cântaro, levantaram a tocha e falaram: espada do Senhor, espada de Gideão, para decidir uma batalha. À meia-noite, o anjo da morte passou no Egito, e quem tinha o sangue do cordeiro marcado na porta foi livre da morte. À meia-noite, ouviu-se e clamou: eis aí o noivo, sair-lhe ao encontro. Meia-noite é hora de decisão, é hora de se escolher, é hora de posicionamento. Se posicione nessa noite a entrar por dentro, para entrar para o avivamento, ouvir a palavra do Senhor, sentir o poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Ele cai e ele morre. Mas até para quem está morto tem solução. Ele ressuscita. Todo crente precisa de avivamento. Todo crente. Pode estar mais firme que for. O que é avivamento? É manter vivo. É não deixar algo morrer. Tá, sei lá, uma planta está morrendo, vai, rega, cuida, coloca lá na posição do sol, da sombra, sei lá, depende da planta, do tempo, do tempo direito. Mas você faz tudo aquilo ali para não deixar morrer. É avivar. Agora, nesse caso aqui não era avivamento, era ressurreição. Agora, se precisar nessa noite, Jesus aviva, reaviva, ressuscita. Não interessa, Ele está aqui. O poder do Espírito Santo está aqui nessa noite. Não deixe essa luta acabar contigo, essa dúvida, esse desânimo. As pessoas que são contra você, maior que está conosco do que os que estão com eles. Aleluia! E no final, Paulo diz: fica tranquilo. Ele só está dormindo. Dá um abraço nele, ora. O jovem ressuscita. O poder da oração, o poder da palavra é tanto, como eu já disse, o culto vai até o nascer do sol, até a alvorada. Tem palavra, tem oração, tem avivamento. Porque tinha um homem de Deus ali ligado. E mesmo com a pessoa morrendo, ele não terminou de colocar para fora, não. Tá vendo aí? Está dormindo? Caiu, morreu. Vendo aí, isso aí já era. Não presta atenção. Não é santo que nem eu. Não faz que nem eu. Não sei o que, não todo desespero. Vamos lá, vamos buscar, vamos orar. E ele foi ressurreto e foi uma vitória completa na igreja. Aleluia. Eu queria que todos se colocassem de pé nessa noite. Simbolicamente, e de acordo com as passagens que nós lemos aqui, não fique na janela.
Fique dentro. Fique dentro. Participe. Se envolva. Não só a nível da imagem do templo, de uma janela, mas da vida espiritual, de ter comunhão com Deus. Quando Jesus estava para ser morto na cruz do Calvário, ele começa a dar uma série de orientações aos discípulos que eles iriam ser perseguidos, que eles iriam sofrer, que eles iriam se entristecer, porque estava chegando a hora da crucificação. Então, o momento que ele pega o símbolo e diz: olha, eu sou a videira verdadeira e vós as varas. Está em mim e eu em vós, porque a vara de cimento não pode dar fruto, ou seja, esteja em mim e eu tenho que estar em vocês, um tempo todo, tem que ser relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa, pela presença dos irmãos aqui nesse local, Pai. Muitos novos convertidos, Senhor, muitos estão começando na fé. E mesmo que não estão começando na fé, ó Pai, tem luta, tem dificuldade, tem dúvida, tem dor, tem sofrimento, ó Pai. Há coisas, Senhor, que o ser humano não entende. Às vezes o coração está machucado, ferido, magoado, ó Pai. E o mundo chama, o mundo seduz, o mundo engana. O mundo, Senhor, faz propostas com que os teus servos saiam da casa do Senhor. Mas nessa noite eu te peço, Senhor, fortalece a fé deles, que eles continuem aqui dentro, Senhor, da tua casa, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, envolvido com o trabalho, envolvido com oração, envolvido com o evangelismo, envolvido com a tua palavra. E nessa noite eu te peço, Senhor, renova a força do teu povo, renova a força da tua igreja, renova a força, Senhor, nossa, nessa caminhada, ó Pai. Os dias são maus, os tempos difíceis, o diabo, Senhor, está fazendo uma festa aí fora, mas estamos sentindo poder aqui dentro. Há um clima de trevas lá fora, Senhor, mas o teu fogo está aqui dentro, ó Pai. Há medo, há desespero, há incerteza lá fora, Senhor, mas aqui é a palavra, mas aqui é poder, aqui é renovo. Aleluia, glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, glória, oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade. Fica firme com Jesus, fica firme com Deus, não deixa nada te desanimar. Sai da janela, entra para o culto, dá glória a Deus e glorifica o nome do Senhor.